Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à semana de formação oferecida pela Secretaria Municipal de Educação de Jaú em parceria com o AME, hoje com o tema Deficiência Física. Eu vou compartilhar minha tela e em seguida vou me apresentar para que vocês conheçam um pouquinho sobre mim. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Aline e Felipe pelo convite, para estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho sobre essa temática tão importante para nós educadores que buscamos a formação continuada. Então, meu nome é Elaine Cristina Caetano de Souza, mais conhecida como Elaine Rios aqui na cidade de Bariri. Então, sou pedagoga, atuo aqui no município há 10 anos como professora de sala regular e há 7 anos como professora de sala de recursos multifuncionais. Então, sou graduada em Pedagogia e Educação Especial, fiz algumas pós-graduações, outras estão em curso, e também hoje, né, atualmente, sou aluna do curso de mestrado em Docência para Educação Básica da Unesp de Bauru, está em curso, também estou no 2º ano, e a ênfase do meu projeto é em educação especial e inclusiva. E o título da minha pesquisa é Plano de Ensino Individualizado, Perspectiva Família-Escola com Aluno com Deficiência Física. E a minha orientadora é a doutora Eliana Marques Zanata. Então, gostaria de começar a minha fala conceituando a pessoa com deficiência. Segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o artigo 1º traz a seguinte definição: pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, as quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Em seguida, trago essa ilustração que traz, né, a trajetória das pessoas com deficiência ao longo do tempo. Então, uma luta muito grande até nós chegarmos no que nós temos hoje, no que nós chamamos de inclusão. Então, conforme, né, o tempo foi passando, houve-se diferentes modos de se ver a deficiência. Esses diferentes modos, né, geraram concepções, e essas concepções geraram atitudes sociais, que a gente vai ver agora. Então, a exclusão, que vai da pré-história até a antiguidade. Ao longo da história, as pessoas com deficiência, elas foram eliminadas na antiguidade, e também temos o exemplo durante o regime nazista na Alemanha no século XX, onde aqueles que eram considerados inferiores, os judeus, ciganos, homossexuais, né, ou que foram perseguidos por motivos ideológicos, eles foram exterminados. Dentre eles, havia também 300 mil pessoas com deficiência que foram exterminadas durante o nazismo. Então, a atitude social das pessoas durante, né, a pré-história e a antiguidade era o quê? O de abandono, de extermínio, porque havia um culto ao belo, né, e todas aquelas pessoas que nasciam fora dos padrões de beleza para a época, ou que tinham qualquer tipo de deformidade, eram consideradas sub-humanas, né, pessoas que não tinham almas, pessoas que deveriam ser excluídas do convívio social. Então, né, a atitude social nesse período, então, era eliminação e abandono. Então, depois da exclusão, nós vimos aí, né, o círculo, que ele nos detalha como que funciona esse processo, onde nós temos aí ícones de homens e mulheres, né, todos iguais e com as mesmas cores, e fora do círculo estão quem? Os ícones das pessoas consideradas diferentes, maiores de 60 anos, pessoas com diferentes deficiências e com outras cores. Então, aí os diferentes, eles estão o quê? Sozinhos, separados uns dos outros. Então, o período da segregação, ela compreende a Idade Média e a Idade Moderna. Em outros momentos, então, da Idade Média e da Idade Moderna, pessoas com deficiência e também
eram classificadas como loucas, ou que tinham outras diferenças, eles eram colocados juntos em uma mesma instituição, rodeadas de muros altos, para isolá-los dos demais, né? Ou seja, considerado um perigo à sociedade. Em alguns países ainda, a deficiência era considerada como um castigo divino, ou seja, todas aquelas pessoas que recebiam em sua família uma pessoa com deficiência, era um sinal de punição, de expiação por um pecado que elas haviam cometido. Né? Então, por isso a sociedade achava que essas pessoas, elas não mereciam conviver com os outros. Em outros países ainda, não se acreditava que essas pessoas tivessem potenciais, não tinham nada a oferecer para a sociedade. Então, aí a atitude social gerada nesse período também era de maus tratos. Aí no círculo da segregação fica bem evidente, né, isso que nós acabamos de falar, que nós temos aí, né, ícones de homens e mulheres considerados iguais, no círculo à direita, de tamanho menor, estão agrupados os ícones de pessoas consideradas diferentes, pessoas com mais de 60 anos e as pessoas com deficiência. Nesse período também da segregação, nós temos a visão clínico-patológica da deficiência, né, e um dos fatores que contribuiu para o nascimento dessa visão foram as duas grandes guerras mundiais, né, quando os soldados voltaram da guerra, né, com incapacidades permanentes, com vários membros do seu corpo amputados. Como eles eram considerados heróis, né, pois se sacrificaram pela pátria, mereciam receber um tratamento melhor, né, para refazer as suas vidas e retomar as suas atividades. Então, é nesse período que há também um grande avanço da medicina, pois ela precisou se especializar, e profissões como a terapia ocupacional, a fisioterapia e a fonoaudiologia trouxeram avanços maior para a qualidade de vida dessas pessoas que tinham que ser reabilitadas. Então, os resultados das pesquisas e os recursos tecnológicos desenvolvidos nesse período, eles começaram a se difundir. Então, aí a gente tem o nascimento da indústria de reabilitação. Essa perspectiva representou um avanço em comparação às concepções anteriores, né, que praticavam a segregação e até a eliminação. Então, essa nova concepção não mais considerava a deficiência como um castigo divino, colocou outras perguntas, né, passaram-se a se ter outras perguntas, tais como eu posso lidar com as pessoas com deficiência? Como explicar a sua condição? Mesmo assim, o foco ainda era na deficiência, ou seja, naquilo que estava faltando. O que faltava ao indivíduo? A visão, a audição, os membros superiores ou inferiores, a capacidade de comunicação ou a capacidade cognitiva. A visão clínico-patológica daquela época acreditava que as incapacidades poderiam ser minimizadas ou até curadas pela intervenção de especialistas, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, ou seja, tinha aquela crença que a deficiência ela era passível de cura. Né? No Brasil, a partir da década de 1950, começam a surgir as primeiras instituições especializadas em atender as pessoas com algum tipo de deficiência. Então, os cegos, os surdos, as pessoas com deficiência física ou mental, começaram a surgir, então, as APAES, né, que são associações de pais e amigos dos excepcionais, também a ACD, que é a Associação de Assistência à Criança Deficiente, entre outras. Então, aos poucos, né, a vergonha que a sociedade e as famílias tinham das pessoas com deficiência, ela vai começando a diminuir, e essas pessoas começam a procurar tratamentos médicos e de reabilitação. E aí nós chegamos aqui, então, né, na fase da integração, que nós temos aí na contemporaneidade e meados do século XX. Então, o que a integração nos diz, né? Olha, vamos perceber o círculo aí, juntos, porém separados. Mais ou menos na década de 1960, muitas pessoas com deficiência passaram a frequentar os espaços sociais comuns. E as escolas, por exemplo, criaram as salas especiais, localizadas no mesmo prédio, porém as salas elas ficavam, né, separadas. Às vezes, até mesmo o recreio dessas crianças eram separados, eles eram proibidos de conviver uns com os outros, né? O desenho aqui mostra exatamente como isso acontecia, juntos, porém separados. Então, aí, quando se considerava, né, que o aluno com deficiência estava preparado, então aí ele era integrado à sala comum. Então, o tempo foi passando, né, a visão clínico-patológica, o modelo médico trouxe conhecimentos científicos e avanços importantes para a medicina, principalmente os ligados à área de reabilitação, e os resultados foram aumentando o quê? A qualidade de vida e de esperança das pessoas
com deficiência. A reabilitação, como que ela acontecia? Nas instituições especializadas que possibilitavam que as pessoas com condições semelhantes se conhecessem, e isso foi fazendo com que as pessoas criassem sentimentos de solidariedade e identidade entre elas, ou seja, elas passaram a conviver mais com seus pares, e as famílias, elas já não se sentiam tão isoladas. Então, à medida que as crianças e os jovens com deficiência, eles começaram a sair de casa, ainda que de forma, né, limitada, conhecer outras pessoas e ampliar seus horizontes, aumentou a vontade de participar da vida social. Embora, né, de forma tímida e gradual, eles começaram a frequentar as escolas comuns, a escolher o que queriam fazer, sem depender tanto das suas famílias ou das instituições. Aqui no Brasil, por exemplo, né, ou em muitos países, a década de 1980, ela pode ser considerada como sendo essa transição de etapa da integração para a inclusão, né? Então, a partir da década de 90, já podemos considerar que estamos na época da inclusão, né? Então, é o que nós buscamos até hoje, esse modelo de inclusão que beneficia, que vê o ser humano como um todo. Então, o conceito de inclusão que nós temos atualmente, ele é um conceito muito abrangente, ou seja, ele inclui grupos sociais marginalizados. A gente fala em inclusão, é a inclusão de todos, né? Como quilombolas, pessoas de terceira idade, pessoas de raça e etnias diferentes, pessoas com diversas orientações sexuais, dentre outros. Tem uma citação aqui do Romeu Sasaki, que fala da inclusão, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que ele diz assim, ó, o conceito de inclusão traz um modelo social, ou paradigma, segundo o qual a deficiência não é mais considerada um problema que está na pessoa, e, portanto, é ela que precisa ser modificada, habilitada, reabilitada e educada, para poder alcançar os padrões estabelecidos pela família, pela escola, pelo emprego e, enfim, pela sociedade. Então, segundo esse modelo de inclusão, todo ser humano ele tem direito o quê? A ter acesso à educação, ao trabalho, à cultura, ter uma família, entre outros. Então, é a sociedade que deve fazer essas mudanças necessárias para possibilitar o exercício desses direitos por todas essas pessoas. Então, a inclusão, ela é um processo de mão dupla. A sociedade se prepara investindo em acessibilidade, políticas públicas, eliminando as barreiras, tanto de arquitetura, nos ambientes físicos, nas escolas e nas comunicações, e também nas suas atitudes. E, por sua vez, né, as pessoas com deficiência, elas vão se preparando para assumir os seus papéis na sociedade, com direitos e deveres, para que possam se desenvolver como pessoas, como profissionais e como cidadãos. E é para isso, por isso, que é tão necessário o investimento na educação, na reabilitação e, principalmente, na capacitação profissional. Então, aqui, né, no modelo da inclusão, nós temos também o nascimento do modelo social, né, onde a deficiência não é o aspecto biológico, mas sim o resultado da interação do indivíduo com a sociedade. E na figura aí deixa bem claro, né, da gente dos dois círculos anteriores. Então, há apenas um círculo em tamanho grande, onde os ícones homens e mulheres, pessoas com deficiência, idosos e outros estão todos juntos e misturados, né? Embora hoje em dia as pessoas tenham muita dificuldade em reconhecer o valor da diferença, é fundamental que a gente perceba que são essas possibilidades que as diferenças nos traz, que faz com que esse mundo, né, seja tão belo. Então, aqui, né, a gente começa a traçar um mapa conceitual de como, né, esses processos ocorreram. Então, olha só, durante o período da exclusão, a atitude social era o extermínio, a segregação e a institucionalização. Com relação à questão educacional, tínhamos-se o ensino domiciliar e a escola especial. No período da integração, nós tivemos a normalização dos serviços. Então, nós tínhamos na escola a classe comum e a classe especial, separadas. Apenas quando eles consideravam que o aluno estava apto para o convívio, né, com os demais, ele era remanejado para a sala comum. Como nós lemos alguns slides, como eu comentei com vocês no slide anterior, né, ele até mesmo o recreio dessas crianças eram separados. E então, a gente chega finalmente na era da inclusão, onde a gente já fala no oferecimento de suportes. E esses suportes vai formar o quê? A nossa escola inclusiva, onde a criança
ela vai ser vista como um sujeito como um todo, né, um sujeito um sujeito de direitos sociais, onde a escola tem que se adaptar para recebê-lo, onde ele vai fazer parte da comunidade, onde ele vai ser aceito e onde ele vai desenvolver os seus conhecimentos acadêmicos e sociais. E aí temos, então, a criação do AEE dentro da escola inclusiva, né, que é o atendimento educacional especializado. E aí, como nós falamos, chegamos na época da contemporaneidade, e esse período, então, nos traz modelos de atendimento, como nós temos aí na época da inclusão o atendimento feito pelo AEE, anteriormente também nós tivemos outros modelos de atendimento. E o que são esses modelos de atendimento? Esses modelos são ferramentas que governos e sociedade utilizam são ferramentas que os governos e sociedade utilizam para criar estratégias que atendam melhor às necessidades das pessoas com deficiência. Frente aos modelos descritos, que nós vamos descrever no próximo slide, podem se traçar vertentes que norteiam as diferentes abordagens que nós fomos tendo ao longo da nossa história acerca da pessoa com deficiência. Então, olha só, os modelos de atendimento, inicialmente nós tivemos, né, o modelo caritativo, onde a pessoa era vista como, né, uma pessoa sofrida, vítima da sua própria deficiência, tinha uma vida trágica. Depois nós tivemos o modelo médico tradicional, onde a deficiência era vista como patologia passível de cura. Depois, em meados do século XX, no período da integração, nós tivemos o nascimento da indústria da reabilitação, né? Isso se deu após as duas grandes guerras, e após o período da integração, surgiu, então, o nascimento de grandes movimentos sociais pela luta dos direitos e o respeito à diversidade. E esses movimentos sociais, né, buscaram o quê? Um modelo social de deficiência que todos almejam, que é onde o sujeito ele é visto como pessoas de direitos sociais e civis. Então, aqui, esses modelos, né, eram baseados em vertentes. Olha lá, o modelo caritativo era o quê? O modelo religioso, onde se via que a pessoa que nascia com algum tipo de deficiência, a família estava sofrendo um castigo divino. Então, o modelo moral era o quê? De vergonha e culpa. No modelo médico tradicional, a gente tem o modelo biomédico, né, a deficiência como patologia passível de cura, como a gente viu no slide anterior. Depois, nós passamos para o modelo especialista ou profissional, o modelo de reabilitação, até nós chegarmos, então, no modelo biopsicossocial, onde articula fatores sociais, biológicos e psicológicos, ou seja, o sujeito como um todo. Então, aqui eu trago um pouquinho para vocês a respeito das legislações. Hoje em dia, né, nós temos aí várias legislações que amparam, né, a pessoa com deficiência, e aqui eu trouxe algumas para falar para vocês, existem várias outras, mas eu quis aqui elencar as mais importantes. Então, o primeiro marco aí, né, de legislação foi a Constituição de 1988, onde preconiza, né, o bem o bem para todos, ou seja, uma sociedade livre de preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer formas de discriminação. Nós temos também aí a Declaração Mundial de Educação, no ano de 1990, tivemos também aí a Declaração de Salamanca, no ano de 1994, que foi de extrema importância, que traz os princípios das políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. Nós tivemos aí também a LDB, a Lei 9.394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, que abordou o tema da educação especial no capítulo 5, que define, né, ela como uma educação que assegura o atendimento aos educandos com necessidades especiais, estabelece critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público, entre outros itens. Nós também tivemos aí a lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e da outras providências. Também aí, né, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, no ano de 2007, eu fiz aqui algumas anotações para comentar com vocês, né?
no ano de 2007, que é um documento de grande importância, que fundamenta a política nacional da educação e enfatiza o caráter do processo, né? Ou seja, da perspectiva. Ou seja, né, indica o ponto de partida, né, parte da educação especial e assinala o ponto de chegada, que é a educação inclusiva, né, por isso na perspectiva da educação inclusiva. E por fim aí nós temos a lei número 13.146 de 6 de julho de 2015, que institui, né, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, da pessoa com deficiência, e que aí, né, cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não sei se eu fiz alguma anotação aqui para falar com vocês. Fiz sim. Então, a LBI, ela está em vigor desde janeiro de 2016. No capítulo 4, ela aborda o direito à educação como base na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que ela deve ser inclusiva e de qualidade em todos os níveis de ensino, e também deve garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras. Também, né, é proposto o AEE, ou seja, nessa lei o AEE também ele é contemplado, entre outras medidas. Então, agora, nós vamos falar um pouquinho do conceito da deficiência física em si. Eu trouxe aí uma imagem, né, que traz uma criança na cadeira de rodas, que representa aí o dia da pessoa com deficiência, que é comemorado no dia 11 de outubro, e traz a seguinte frase: o impossível só existiu até o dia que inventaram a superação. Então, é uma frase muito importante, né, porque durante a trajetória de todas as pessoas, se houver sempre alguém que estenda a mão, sempre alguém que pense na pessoa como ela é, que o foco seja na pessoa e não na sua deficiência, com certeza ela vai conseguir se superar. Então, conceituando a deficiência física. Segundo Scheimer, né, o papel mais importante do sistema nervoso é coordenar e controlar a maior parte do nosso corpo. O sistema nervoso recebe várias informações dos diferentes órgãos sensoriais, no qual une todas essas informações para determinar a resposta a ser executada pelo corpo. A resposta é expressa pela fala, comportamento motor, atividade mental, sono, equilíbrio interno do corpo, busca de alimentos, entre outros. Então, né, o sistema nervoso, ele controla, né, todas as ações voluntárias e involuntárias. E o cérebro é o centro do comando da rede. Então, todas as sensações e mensagens precisam ser levadas até ele para que ele possa enviar estímulos específicos para cada órgão do corpo. Por exemplo, ao lesionar uma parte do corpo, uma informação é enviada ao cérebro, que responde com a sensação de dor, que nada mais é que um mecanismo de defesa do organismo. Contudo, se a pessoa não sentir dor, não tomará nenhuma medida preventiva. Então, o sistema nervoso, ele possui 3 funções básicas, que são as sensitivas, as integradoras e as motoras. E essa última, as motoras, né, essa última fase, ela é executada pelos neurônios motores, também conhecidos como os neurônios eferentes e efetuadores, que em contato com órgãos efetores, recebem uma informação do cérebro e executam uma ação de acordo com a situação. Então, quando esses neurônios, eles são lesionados, né, então aí ocorrem as doenças neuromotoras. Então, o que é, então, essa deficiência física, de acordo com a legislação? Baseando-se no decreto número 3.298 de 99, da legislação brasileira, encontra-se os conceitos sobre deficiência, no qual são esclarecidos possíveis dúvidas conforme segue. Então, o que é a deficiência física, segundo a legislação? É a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidades congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho das funções. Então, essa redação foi dada pelo Decreto 5.296 de 2004. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as causas, né,
características e a origem da deficiência física. Lopes, Mendes e Faria, né, 2005, de 2014, na página 7, esclarece que a deficiência física possui diversas causas, podendo aparecer de formas distintas, como distrofia muscular, epilepsia, paralisia cerebral, má formação congênita, entre outros. Cosmo 2009 diz que as deficiências físicas de origem cerebral são causadas por lesões ocorridas no cérebro que afetam diferentes segmentos do corpo, causando monoplegia quando afeta um membro, diplegia quando afetam 2 membros, triplegia se afetarem 3 membros, quando atingem 4 membros será quadriplegia, e hemiplegia quando todo um lado do corpo é afetado. Então, aqui eu trago um quadrinho, né, com as nomeações e as partes do corpo que são afetadas, ou seja, a definição, o que acontece, né, o tipo e a definição que acontece quando determinado membro do corpo ou função ela é afetada. Por exemplo, a paraplegia é a perda total das funções motoras dos membros inferiores. A paraparesia é a perda parcial das funções motoras dos membros inferiores. Então, a monoplegia, perda total das funções motoras de um só membro, inferior ou posterior, e assim por diante. Ainda segundo Lopes, Mendes e Faria, as pessoas com deficiência física severa apresentam uma aparência diferenciada, porém muitas dessas pessoas não apresentam comprometimento intelectual, portanto, não devemos pensar que eles não podem aprender. Agindo assim, estamos equivocados, pois é apenas seu corpo que o impossibilita de realizar trocas com o meio, e não a sua mente. Então, muitas vezes, por falta de conhecimento, algumas pessoas acreditam que, pelo fato da pessoa estar na cadeira de rodas ou ter uma deficiência física, o cognitivo dela também é afetado. É óbvio que a gente também não pode descartar a comorbidade. A criança com deficiência física, ela pode ter comorbidade com outras coisas. Então, só que a deficiência intelectual, ela é outra coisa bem distinta da deficiência física. Pode ocorrer, sim, mas nem sempre as duas caminham juntas. Então, a maioria das pessoas com deficiência física não tem, né, deficiência intelectual conjunta, ou seja, apenas o corpo dela está impossibilitado de fazer trocas com o meio. O seu cognitivo, né, ele é totalmente preservado. Ainda com relação à aparência, segundo Costa, ele vai fazer aqui um comentário, né, sobre uma pesquisa que foi desenvolvida no ano de 2000. Eu fiz alguns grifos para ficar melhor o entendimento. Então, o que ele diz nessa pesquisa? Diversas pesquisas demonstram que a aparência física é um aspecto bastante relevante nas relações interpessoais das pessoas com deficiência. Verifiquei em estudo recente, no ano de 2000, que, segundo os pais dessas crianças com necessidades especiais e com aparência física comprometida, familiares e amigos apresentam dificuldade de se aproximar da criança. Veja como é triste essa situação. O relato dos pais revelou que se a deficiência dos seus filhos não fosse visível, a reação deles próprios em relação à criança seria diferente, para melhor. Assim como também a reação dos familiares, amigos e pessoas estranhas, facilitando assim o contato da criança com deficiência com as pessoas ao seu redor. Esses dados revelam que a aparência física da criança é, na maioria das vezes, uma porta de entrada fechada, no tocante às suas relações interpessoais, dificultando-se. Então, é uma pena que isso aconteça, né? A aparência não diz muito sobre a pessoa. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui, né, uma imagem desse físico britânico muito famoso, Stephen Hawking, né, que com 21 anos foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, uma doença degenerativa que iria progressivamente paralisar os seus músculos. Segundo o médico, levaria à morte em no máximo 3 anos. Então, ele não se limitou, né? Ele não viu na sua aparência uma incapacidade, embora o seu corpo ele fosse se atrofiando devido à doença, ele tinha, né, potencial para aprendizagem, e isso ele demonstrou aí, né, ao longo da sua jornada enquanto físico, né, e trabalhador aí do Instituto de Tecnologia da Califórnia nos Estados Unidos. E essa frase de Steven, ela é muito, né, muito impactante, que ele diz que a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança.
Ou seja, todos nós, né, temos que nos adaptar, todos nós precisamos aprender a lidar com a diferença. A aparência física da pessoa não deve nos afastar dela, pelo contrário, né, a gente tem que ver o potencial que ela apresenta, a gente deve se aproximar, a gente deve fazer com que essa pessoa se sinta parte do meio, a gente não deve praticar aí a exclusão. Então, o Stephen Hawking, quando ele foi diagnosticado, os médicos deram a ele, né, 3 anos de vida, e ele morreu com 76 anos. Então, se ele fosse se limitar ao diagnóstico, acho que ele teria morrido ali mesmo, né? Então, ele continuou aí se apegando, né, ao princípio de que ele podia. Eu tenho certeza que ao longo da trajetória do Stephen, ele foi contando com pessoas, né, que foram ajudando ele no seu desenvolvimento, seja, né, ali no sentimentalmente, e também, né, nos aspectos tecnológicos, ou seja, que foram buscando situações, foram buscando tecnologias que pudessem favorecer a vida dele, que ele pudesse ter uma vida aí cada vez, né, mais autônoma, ou seja, que ele não precisasse depender tanto do outro. Trago aqui também para vocês uma foto do Cláudio Vieira e uma mini biografia sobre ele. Então, quem que é o Cláudio? Natural de Monte Santo, interior da Bahia. Cláudio é portador da doença identificada como AMC, artrogripose múltipla congênita, que deixa as pernas deformadas, braços inutilizados e a coluna vertebral torcida, o que deixa a cabeça dele voltada para trás. Vou tomar um golinho de água. E aqui tem uma fala do Padre Gleison, que ele diz assim, ó: geralmente reclamamos da vida e nos chateamos por qualquer coisa, mas quando ouvimos o testemunho do Cláudio, poderemos refletir que sempre podemos mais. Então, perceba só, se ele fosse, né, aceitar o fato de que a sua aparência física pudesse fazer com que ele não alcançasse nada na vida, ele, né, seria um fracassado, mas não. Cláudio também, né, teve pessoas que o ajudaram, que viram nele o seu potencial, e hoje ele é um escritor, inclusive recentemente ele lançou um livro. E eu trouxe aqui na biografia do Cláudio a terminologia portador justamente para a gente refletir sobre essa palavrinha. Conforme, né, conforme foi passando o tempo, né, as concepções sobre deficiência, elas foram sendo modificadas e as terminologias também, elas foram sendo alteradas. Então, qual é a terminologia adequada que nós devemos usar? Criança ou pessoa com necessidades educacionais especiais. Então, nós devemos evitar usar portador de deficiência, porque portador é como se a pessoa tivesse algo e ela pudesse sair e deixar aquela coisa de lado e sair sem ela, como a gente estivesse portando um celular. Então, eu porto um celular. Se eu saio e esqueço o celular, ele fica lá. Ou seja, eu consigo sobreviver sem ele. Então, quando você porta uma deficiência, quando você sai, você não vai deixar ela em casa. Ou seja, ela vai te acompanhar para o resto da sua vida. Então, a gente tem que evitar utilizar essa terminologia. Portador de deficiência, deficiente e portador de necessidades especiais. Então, a terminologia correta é criança ou pessoa com necessidades educacionais especiais. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a paralisia cerebral, né, que também é causada aí pela deficiência, é uma das causas, né, e a maioria dos alunos que a gente recebe atualmente, né, nas escolas, eles têm essa paralisia cerebral, né, e o que é, então, a paralisia cerebral? A paralisia cerebral descreve um grupo de desordens permanentes do desenvolvimento, no movimento e postura, atribuído a um distúrbio não progressivo que ocorre durante o desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil, podendo contribuir para limitações no perfil de funcionalidade da pessoa. Então, a pessoa com paralisia cerebral, quando, né, tem aí os seus membros afetados, ele também é classificado como uma pessoa com deficiência física. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a etiologia da paralisia cerebral. Então, no que tange a etiologia, incluem-se os fatores pré-natais, ou seja, que antecedem o nascimento. O que pode causar a paralisia cerebral? As infecções congênitas, a falta de oxigenação. E os fatores perinatais, né? A anóxia neonatal e a eclâmpsia. E o que pode ocasionar a paralisia cerebral em fatores pós-natais? As infecções e os traumas.
O PC, né, a paralisia cerebral, ela também tem uma classificação neuromotora, que é ligada ao tônus muscular apresentado. Então, a classificação. As pessoas com paralisia cerebral podem ser classificadas de acordo com a característica clínica mais dominante em espástico, discinético e atáxio. Então, aí, na letra A, nós temos a espástica. A incidência, né, da espástica, ela é em 75%. E a hipertonia gera deformidades ósseas. Então, aí, né, a maior parte das pessoas são acometidas aí, né, por essa espasticidade. Nós temos também a extrapiramidal, que é o mesmo que o discinético, que dentro dela nós temos a atetose, que alternam o tônus, e também a coreatetose, que são as contrações involuntárias. E por último, aí nós temos o atáxico, né, que é a ataxia. O que que é? Ela compromete o equilíbrio e a coordenação. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como a escola, né, ela deve se preparar para receber esse público, como que a escola deve funcionar para proporcionar um melhor atendimento às crianças com deficiência física. Segundo Araújo, 2004, o direito à educação inclusiva vai além do fato de o aluno especial estar matriculado em uma escola regular e em turma comum. O princípio fundamental desta política é de que a escola regular deve atender à diversidade do alunado, assegurando-lhe o direito à aquisição de conhecimento acadêmico e não apenas como um local de socialização. Então, isso deve ficar bem claro. A escola não é apenas um ambiente de socialização. A escola é um ambiente que deve proporcionar ao aluno aprendizagens contínuas. Na proposta da inclusão, as barreiras físicas. Vou tomar mais um pouquinho de água. Desculpem. Continuando. Na proposta da inclusão, as barreiras físicas e curriculares devem ser eliminadas para receber e atender receber e atender a todas as pessoas, aceitando suas diferenças e oferecendo oportunidades diferenciadas de participação social e aprendizagem de acordo com suas necessidades. Dessa forma, ensinar significa oportunizar a aquisição de novos conhecimentos, através da prática docente, onde as aprendizagens contínuas e o envolvimento pessoal no processo de construção do saber se façam presentes. Então, é muito importante que tudo isso ocorra dentro do ambiente da escola. E a principal dela, aqui no contexto da inclusão, é a eliminação das barreiras físicas e principalmente as atitudinais. A literatura sobre a educação dos alunos com deficiência tem evidenciado a necessidade de mudanças em pelo menos 2 pontos: o emprego planejado e consistente da tecnologia assistiva e a formação do professor. Sabe-se que a formação continuada representa a possibilidade para o professor construir uma base de conhecimento sobre essa área da tecnologia assistiva, em especial a comunicação alternativa e ampliada, a informática acessível e os recursos pedagógicos adaptados. Então, é muito importante que o professor ele tenha um conhecimento mínimo, né, sobre todos esses conceitos, para que ele possa propiciar ao seu aluno, né, uma aprendizagem de qualidade, com aquilo que ele consegue fazer, dentro daquilo que ele consegue alcançar, de acordo com a deficiência e a limitação que ele possui. Então, segundo Eric, os professores devem ter conhecimento e habilidades necessários para selecionar e adaptar o currículo e o método de ensino de acordo com as necessidades individuais do estudante. Ou seja, cada estudante ele tem uma necessidade diferente, ele precisa de uma adaptação diferente, seja ela de mobiliário, seja ela de currículo, ou seja, até mesmo no ambiente, para que esse aluno ele se sinta aí, né, acolhido e que ele possa ali desenvolver, né, os conteúdos para a idade séria em que ele está matriculado. Entretanto, cabe ressaltar que a capacitação profissional só poderá apresentar resultados positivos quando forem revistos e compreendidos, primeiramente, os posicionamentos e as atitudes dos professores frente à própria atuação profissional. Então, eu preciso estar sempre refletindo, quando eu recebo uma pessoa ou uma criança público-alvo da educação especial, eu preciso repensar a minha prática. Eu não posso continuar dando a minha aula da mesma forma que eu daria para os ditos normais. Eu preciso buscar possibilidades, eu preciso buscar estratégias para poder atingir a todos, né?
Assim, né, se os docentes não julgam como sua responsabilidade de educar toda e qualquer pessoa, não terá efeito capacitá-lo com os mais avançados conhecimentos teóricos e práticos. Então, não adianta buscar formação, né, se a pessoa ela não tiver, né, esse pensamento formado de que a responsabilidade de educar a criança é dela. Né, e quando a gente recebe uma criança público-alvo da educação especial, a gente tem a oportunidade de fazer uma reflexão sobre a nossa prática. Então, a gente começa a ver o ambiente escolar, a gente começa a ver a nossa turma como um todo. E muitas vezes a gente faz uma adaptação de atividade visando atingir aquele aluno com deficiência, e a gente acaba percebendo que aquela atividade adaptada atingiu não só a ele, mas a todos os alunos da classe. Né? Então, a gente começa a trabalhar, né, mais na coletividade, a gente começa a pensar mais como um todo para atingir a todos. Isso é o que preconiza, né, o desenho universal para aprendizagem. Você trabalha uma atividade diferenciada com todos os alunos e você atinge a todos de forma ali direta. E importante dentro desse princípio, né, da educação, como a gente falou ali no slide anterior, é que o professor conheça um pouquinho sobre tecnologia assistiva, porque o uso das tecnologias favorecerão a inclusão do aluno no ambiente escolar e também na sociedade como um todo. Então, vamos ver um pouquinho agora a respeito do conceito da tecnologia assistiva. A Lei número 13.146 de 2015, conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, explicita o conceito de tecnologia assistiva como. Então, o que é tecnologia assistiva? São produtos, equipamentos, dispositivos, recursos e metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação da pessoa com deficiência desculpem, a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, a tecnologia assistiva, ela tem toda essa função, né? E ela tem uma relação com o desenho universal, né? O desenho universal, agora a gente falando sobre barreiras arquitetônicas, depois a gente vai ver um pouquinho sobre a tecnologia assistiva e o desenho universal para aprendizagem. Então, qual a relação dos conceitos tecnologia assistiva, acessibilidade e desenho universal? Então, a gente vai ver um pouquinho. O que é esse desenho universal? Ele é pensado para a coletividade, enquanto que a tecnologia assistiva, ela pensa no indivíduo. Então, o que o desenho universal, ele quer retirar, né, da sociedade? Aquele olhar que exclui o outro, diferente, né, deficientes físicos, idosos, grávidas, crianças e demais cidadãos, que fogem do padrão, né, do ato de projetar, ou seja, quando eu vou projetar um ambiente, eu preciso pensar na totalidade, em todas as pessoas que possam, né, frequentar esse ambiente. Então, o desenho universal, ele veio justamente para isso, para repensar os ambientes em que nós frequentamos, para que todas as pessoas também possam ter o mesmo direito de acesso, né, das pessoas sem deficiência. Então, ela veio para quê? Da visibilidade. Após a Segunda Guerra Mundial, como a gente falou, né, muitos soldados, né, vieram mutilados da guerra e não podiam mais trabalhar. Então, tinha que ser pensado em como essas pessoas elas poderiam ter mais autonomia, como elas iriam se locomover, quais ambientes elas poderiam trabalhar, quais ambientes elas poderiam frequentar. Então, após 15 anos do fim da guerra nos Estados Unidos, veio a primeira padronização de acessibilidade. E teve aí a evolução do conceito de inclusão, que aí deu origem ao nascimento do conceito de desenho universal. Então, o que é o desenho universal? O desenho universal é design de produtos e de ambientes para serem usados por todas as pessoas na maior extensão possível, sem a necessidade de adaptação ou de design especializado. Né, aí da Universidade do Estado do Norte da Carolina, nos Estados Unidos, né, seus princípios seus princípios se pautam na diversidade humana, ou seja, eu preciso estar num local onde eu possa favorecer aí, né, a frequência de todas as pessoas, sejam elas com ou sem deficiência. E o desenho universal, ele se baseia em 7 princípios básicos. O primeiro princípio é o uso equitativo. O que seria esse uso equitativo? Propor espaços, objetos e produtos que possam ser utilizados por usuários com capacidades diferentes, a fim de evitar a segregação. Número 2, o uso flexível, criar ambientes ou sistemas construtivos que permitam adequações e transformações. Elas têm uma escada, também deve ter uma rampa, né? A pessoa ela pode ir andando, ela pode também se locomover com a cadeira de rodas.
Número 3, uso simples e intuitivo, eliminar a complexidade desnecessária e ser coerente com as expectativas e intuições do usuário. Número 4, informações de fácil percepção, utilizar diferentes meios de comunicação, como símbolos, informações sonoras e táteis para a compreensão de usuários. Então, a escrita, o braille, a sinalização, né, de forma que possa atingir a todas as pessoas. Número 5, tolerância ao erro, segurança. Considerar a segurança na concepção de ambiente, a escolha de materiais, de acabamento e demais produtos, a fim de minimizar acidentes, né? Pisos antiderrapantes, onde tem a frequência de pessoas de maior contingente, ou seja, nos ambientes públicos, né? Principalmente em lojas, shoppings, etc., deve ser pensado nesse princípio. E 6, esforço físico mínimo, dimensionar elementos e equipamentos para que sejam utilizados de maneira eficiente, segura e confortável, e com o mínimo de fadiga. Então, aí, ó, os banheiros adaptados, as pias adaptadas, de forma que a pessoa com deficiência, ela possa fazer a utilização, né, do local, sem que isso demande dela muito esforço. E o 7º, que é o dimensionamento de espaços para acessos e usos abrangentes, possibilitar a utilização dos espaços por usuários de acordo com suas necessidades para atividades cotidianas, de forma a acomodar as variações ergonômicas. Então, olha só, a gente vê aí uma pessoa passando por uma porta, e a maioria, né, dos ambientes, antigamente, eles não eram pensados para as pessoas cadeirantes, ou seja, elas precisam de uma porta mais alargada, para que a cadeira, ela possa passar de forma mais fácil, de forma que não machuque a pessoa que está empurrando, porque se ela for muito apertada, fica muito difícil, né, a pessoa de cadeira de rodas transitar nos ambientes em que as portas, elas são muito estreitas, então é muito importante se pensar em todo esse processo. Então, aqui eu trago uma imagem, né, de acessibilidade. Então, no conceito de acessibilidade, não, desculpem, eu trago aqui, né, uma imagem do conceito do desenho universal. Então, aí, no conceito de acessível, como que seria? Então, a gente percebe aí o menino e a menina aí usando aí um orelhão. E no conceito de universal, como que seria? Perceba que não há diferenças, né? É o mesmo equipamento que vão ser usados por pessoas diferentes e que tem a mesma função. Então, o desenho universal, ele proporciona isso. E falando também em desenho universal, como eu comentei anteriormente, eu aproveito aqui o ensejo para falar a respeito da importância agora do desenho universal para a aprendizagem. Assim como o desenho universal, ele é importantíssimo para a eliminação de barreiras arquitetônicas, de forma que vá fazer com que as pessoas tenham acesso a todos os ambientes, o desenho universal para a aprendizagem, ele também é aplicado dentro da educação, de forma que possa também atingir todos os alunos. Então, dentro do desenho universal para aprendizagem, a gente tem as redes afetivas. E o que são as redes afetivas? O porquê da aprendizagem. As redes de conhecimento. O que da aprendizagem? E as redes estratégicas. O como da aprendizagem. Dentro das redes afetivas, o que nós devemos pensar? Né, como engajar os alunos e motivá-los, como desafiá-los e mantê-los interessados. Essas são as dimensões afetivas, e estimulá-las por meio dos interesses e motivação para a aprendizagem. Dentro das redes de conhecimento, nós devemos reunir fatos, categorizar o que vemos, ouvimos e lemos, identificar letras, palavras ou um estilo do autor, são tarefas de reconhecimento, apresentar as informações e os conteúdos de diferentes maneiras. E nas redes estratégicas, como que funciona? O planejamento e execução das tarefas, como organizar, expressar ideias, escrever um ensaio ou resolver um problema de matemática, são tarefas de estratégias. E diferenciar, né, as maneiras de expressar o que os alunos sabem. Então, como é que eu aplico, então, o desenho universal da aprendizagem dentro do contexto da sala de aula, tanto para a criança com deficiência física, como para qualquer outro tipo de deficiência? Então, o primeiro que nós devemos prestar atenção, né, conforme diz o desenho universal para a aprendizagem, são os múltiplos meios de envolvimento, né? Então, de que forma que isso deve acontecer? Nós temos que ter opções para incentivar o interesse da criança, oferecendo apoios, ferramentas, contextos, né? Opções de suporte ao esforço e à persistência, enfatizar o processo, o esforço e as progressões, e assim por diante. Devemos também oferecer opções para autorregulação e seguir toda a sequência que esse mapeamento, ele nos traz aqui muito bem elaborado. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, né, um pouco desses princípios.
que é o que a gente viu aqui, os múltiplos meios de envolvimento. Como é que eu faço isso dentro da minha sala de aula? Olha só, primeiro, eu devo fornecer opções para aprendizagem. Então, aqui, perceba que, né, nós temos aqui a professora, a criança, né, manuseando o notebook, o tablet, e ali no quadro, né, ao selecionar a atribuição, comece a trabalhar, né, vendo vídeos no YouTube, fazendo ilustrações. E aqui, né, a professora diz ali, a mestre Darcy, permite que seus alunos escolham o produto que irão criar para demonstrar o que aprenderam. Olha lá, todos estão escolhendo a forma como vai apresentar para a professora o conteúdo que aprenderam. Fornecer suporte. Enquanto alguns alunos podem trabalhar de forma independente, outros alunos precisam do apoio da senhora Darcy no planejamento e organização do seu projeto. Ela reconhece que os alunos exigem diferentes níveis de apoio ao longo de todo o processo. Então, é muito importante destacar isso, né? Que os alunos têm diferentes níveis de apoio. Então, cada um precisa ser visto, né? De uma forma diferente, porém, visando ali o todo, né? Aprendizagem para todos. Fornecer opções para ação. Então, olha lá, os alunos abordam as tarefas de aprendizagem de forma diferente. Os alunos da senhora Darcy são capazes de escolher o modo que melhor se adequa à sua capacidade física, ao seu perfil de aprendizagem ou às suas competências linguísticas. E fornecer opções para comunicação, né? Os alunos, comunicam o que aprenderam através de vídeo, redação, explicação verbal, representação visual. Então, todos os saberes, eles podem ser explicitados de diferentes formas. Então, é importante, né, o professor explorar tudo isso, né, no seu aluno. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os múltiplos meios de representação, né? Esses múltiplos meios de representação tem que dar, né, opções para a percepção dos alunos. Isso pode ser o quê? De forma visual, auditiva, tátil ou sinestésica. Também tem que fornecer ao aluno opções para que ele compreenda melhor o conteúdo que está sendo trabalhado. Outra opção também é de linguagens e expressões matemáticas com a utilização de símbolos, com a utilização de mapas conceituais para que o conteúdo, né, seja aí memorizado pela criança. Então, aqui, dentro desse conceito, né, dos múltiplos meios de representação, eu trago aqui as tarefas de reconhecimento. Quais são essas tarefas? Identificar as informações, entender as informações, atribuir significado aos padrões recebidos através dos sentidos. E como é que isso aparece na sala de aula? Olha lá, usar um modelo físico. Então, aqui nós temos uma professora que ela está explicando sobre o cérebro, e ela levou para a sala de aula aí, né, um cérebro em que as crianças pudessem, né, tá explorando, mas não um cérebro de mentirinha, que a gente diz, né, e também, do outro lado, perceba que ela já usou um diagrama, onde as crianças estão apenas visualizando. Então, no primeiro quadrinho aí, os estudantes com dificuldades de aprendizagem, como os que têm dislexia, podem aprender melhor através das instruções auditivas e visuais. Darcy usa modelos tridimensionais, sempre que possível, para atender as necessidades dos alunos táteis. Então, temos aqueles alunos que têm a necessidade, né, de pegar, de manusear, para que possa aí adquirir o conhecimento. Então, isso é muito importante que a gente possa também levar para a nossa sala de aula objetos para fazer com que esses alunos, né, vejam, né, e manuseiem para que eles aprendam o conceito que está sendo trabalhado. E no uso do diagrama aqui, a mestre Darcy, né, complementa o texto com imagens e diagramas para ensinar o vocabulário. O diagrama apoia os aprendizes visuais em sua sala de aula. Ela usa fonte negrito em alto contraste de cor para apoiar a aprendizagem de alunos com deficiência visual. Então, veja como é pensado para um todo, né, o contraste da letra, do negrito, da fonte. Então, pensar na aprendizagem para todos. Olha lá, use um filme. Filmes são uma grande ferramenta para a sala de aula, que abordam vários modos de aprendizagem. Mestre Darcy descobriu que alguns de seus alunos com dificuldades atencionais respondem bem aos vídeos, assim como seus alunos auditivos. Então, olha só, a utilização de vídeos na sala de aula é uma estratégia também para atingir esses alunos, né? Então, olha que importante que é também a gente utilizar a tecnologia ao nosso favor dentro da sala de aula. Como eu estava aí dando continuidade ao que eu estava falando sobre a tecnologia, importante que a gente, né, use
sempre na nossa sala de aula uma tecnologia. Alguns alunos aprendem melhor explorando, lendo e conectando-se independentemente ao material. A senhora Darcy gosta que os computadores possam ser facilmente adaptados para atender às necessidades dos alunos com deficiências sensoriais. Então, eu tirei aqui, né, do design universal para aprender estratégias educativas, que traz esses exemplos de como a gente deve aplicar dentro da nossa sala de aula. Deixei aqui, né, o site, depois se vocês quiserem pesquisar um pouco mais, para ter um pouco mais, né, pesquisar um pouco mais, ficou redundante, me desculpem, pessoal, pesquisar um pouco mais acerca do tema, né, e buscar aí novas estratégias para que vocês também apliquem na sala de aula e tenham sucesso na aprendizagem das suas crianças. E o princípio 3, que é proporcionar múltiplos modos de engajamento. Acesse os interesses dos alunos, ofereça desafios adequados e aumente a motivação. Essas redes são responsáveis pelo que envolve e motiva os alunos. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as dimensões afetivas, né? O que eu devo usar dentro da minha sala de aula para atingir esse objetivo? E o que essas dimensões afetivas, elas avaliam? Avaliam o significado dos padrões e atribuem um valor emocional ao que é percebido. Determina a motivação como foco para completar as tarefas. Então, aqui né, é muito importante que no decorrer das aulas, no decorrer da aprendizagem dos alunos, da apresentação dos conteúdos, principalmente para aqueles que têm dificuldade, que nós possamos estar incentivando, dando palavras positivas, palavras de apoio, para que aquele aluno esteja em mente que ele pode sim conseguir, que ele vai conseguir, que ele vai alcançar. Embora receber um A seja motivação suficiente para alguns alunos, outros exigem um maior acompanhamento e apoio para mantê-los na tarefa. Então, essas condições como TDAH, transtorno de função executiva, transtorno desafiador opositor, o TOD, e lesão cerebral traumática podem impactar muito a capacidade do aluno, o desejo, o interesse e a motivação para ter sucesso. Então, por isso que é importante que nós, o tempo todo, possamos estar motivando os nossos alunos, para que eles não desistam aí na sua caminhada. E nesse processo, é muito importante também que a gente faça uma autoavaliação, né? A autoavaliação também leva a uma maior autonomia e a um maior investimento na aprendizagem de alguns alunos. Outros alunos são motivados por desafios, então perceba que cada aluno tem uma motivação diferente para continuar. Alguns são motivados por desafios, tarefas independentes, e outros, né, podem ser reforçados com comentários do professor. Então, tenha certeza que o incentivo que você dá para o seu aluno naquele dia pode ser o suficiente para que ele deslanche ali e, né, termine e conclua a sua atividade. É importante checar regularmente o aprendizado com seus alunos para fornecer feedback. Então, é importante que você tenha sempre esse feedback para perceber se aquilo que você aplicou, né, na sala de aula, se está tendo funcionalidade, aquilo que você precisa melhorar, o que você precisa modificar. Ao planejar suas aulas, leve em conta todas as necessidades de seus alunos, passado, presente e futuro, para eliminar a necessidade de modificações no caminho. Entenda que a motivação, ela deve acontecer dia a dia, de tarefa em tarefa. Por isso, alguns alunos podem exigir mais ou menos apoio, dependendo do dia ou da atividade. Então, a motivação, ela deve ser constante durante todos os dias, principalmente para os alunos que apresentam, né, um maior nível de dificuldade dentro da sala de aula. Então, aqui, né, alguns exemplos de motivação que a gente pode, né, trabalhar com os alunos. Olha lá. Darcy dá aos seus alunos escolhas. Ela acredita que o aumento da autonomia dos alunos, através da escolha, aumenta a autenticidade nas tarefas de aprendizagem e apoia o engajamento nos estágios iniciais de uma atividade. Ou seja, né, faz com que o aluno participe da aula. A autorregulação, né? O que é essa autorregulação? O que ela faz? Alguns alunos precisam de apoio para desenvolver estratégias de enfrentamento, habilidades e comportamentos necessários para a aprendizagem. As listas de verificação do comportamento e as recompensas extrínsecas ajudam a motivar alguns dos estudantes de Darcy para alcançar o sucesso acadêmico. Então, né, é importante a gente fazer essa verificação sempre que a criança, né, comete algum erro dentro da sala de aula, você verificar com ela o comportamento, né, chamar atenção para que esse comportamento ele seja corrigido, mas de forma que a criança, ela não se sinta ali, né, envergonhada, no momento em que a professora chama a sua atenção. Então, é necessário a gente fazer isso de uma forma bem cautelosa, para que o aluno, ele veja que a sua atitude, né,
não foi legal, que a sua atitude foi inconveniente e que ele pode corrigi-la, e que ele pode ser, sim, um bom aluno, e que ele possa verificar, né, o erro que ele cometeu e, assim, não praticá-lo novamente. E a autoavaliação, né? Autoavaliação através de rúbricas de classificação, listas de verificação de exemplos, trabalho de alta qualidade, ajuda no desenvolvimento de autonomia que leva a um maior investimento na aprendizagem. Então, né, é importante que nós, enquanto professores, façamos sempre essa autoavaliação, tanto de nós, enquanto educadores, né, quanto da nossa prática dentro da sala de aula, tanto eu como pessoa e como profissional. E os comentários, olha lá, a mestre Darcy checa com seus alunos regularmente para fornecer o feedback, né, que é um incentivo para garantir o seu progresso. Seus alunos são muitas vezes motivados por essas interações. Então, é muito importante, né, o professor dentro da sala de aula estar sempre conversando com seus alunos para ter os feedbacks, tanto positivos quanto negativos, porque a criança ela é muito sincera naquilo que ela fala. Então, a gente observa os comentários, a gente consegue verificar se nós atendemos aquele objetivo que foi proposto para o dia, né, e aquilo que não foi proposto, a gente começa a pensar em como eu posso modificar, como eu posso melhorar a minha prática, de forma que eu consiga atender o meu aluno com deficiência e o meu aluno sem deficiência. Agora, então, eu vou mostrar para vocês alguns recursos, né, para uma educação inclusiva. Recursos trazidos, né, pela tecnologia assistiva. É importante lembrar que esses recursos, eles perpassam, né, todos os níveis da educação especial, que vai desde a educação infantil até o ensino superior, ou seja, esses suportes, esses recursos, eles devem ser oferecidos para as crianças com deficiência física em todos os âmbitos educacionais. Então, né, voltando a falar agora um pouquinho sobre a tecnologia assistiva, elas dividem-se em comunicação ampliada e alternativa, utilizada para as pessoas que têm dificuldade em se expressar através da fala, que são esses desenhos que eu trouxe aqui para vocês, também muito usados pelas crianças que têm autismo, né, o autismo não verbal. Temos também a mobilidade alternativa, que é destinada a indivíduos que apresentam dificuldade de locomoção. Essa modalidade envolve o uso de cadeira de rodas, andadores, bengalas, muletas e pranchas de deslocamento. Então, trouxe aqui alguns exemplos para vocês de mobilidade alternativa. Posicionamento adequado, recursos que proporcionam a melhora da postura em cadeira de rodas, carteiras escolares e estabilizadores. Então, veja a importância da criança, ela estar posicionada de forma adequada dentro da sala de aula, né, para que ela consiga, né, se sentir confortável para desenvolver as atividades que são propostas. Então, aqui, ó, tem um desenho representativo da adequação postural, a poltrona postural na escola e no carrinho para o transporte. Olha a diferença aqui do aluno quando ele está mal posicionado para quando ele está mal posicionado. É que nós temos um equipamento, né, que faz com que a criança ela fique de pé. E por que que é importante, né, dentro do contexto da aprendizagem, muitas vezes, que essa criança, ela fique em pé? Olha lá, por que que é importante ficar em pé? O ficar em pé permite a interação olhando olhos nos olhos, isso sempre quando é possível, né, pessoal? Que a criança, ela fique, né, nessa posição, porque existem alguns casos em que nem é possível que a criança, ela consiga ficar nessa posição de pé, mas sempre que possível, né, conforme orientação médica, se a criança pode, né, ficar de pé, é muito bom que a gente a coloque, a fim de que a gente consiga, né, tirar dela o melhor naquele momento da aprendizagem. Então, o ficar de pé permite a interação olhando olhos nos olhos, promove o melhor funcionamento do sistema circulatório, auxilia na digestão, na função intestinal, na drenagem da bexiga, melhora a integridade cutânea ao avaliar a pressão constante do ficar sentado, aumenta a densidade óssea, prevenindo as lesões, melhora a atenção e o sono, ajuda na respiração e no controle da fala, facilita a formação de cartilagem no quadril no início do desenvolvimento e alonga os músculos. Então, perceba aqui na imagem a alegria da criança, né, quando ela consegue fixar o rosto na tela para poder desenvolver a atividade. Então, aqui o computador, né,
ou tablet em que a criança está desenvolvendo a atividade, está sobre um plano inclinado, de forma que favoreça ainda mais, né, a concentração da criança, onde ela consegue ali fixar o seu olho no conteúdo que está sendo passado. Também nós temos os equipamentos de acesso ao computador, com adaptações de mouses e teclados alternativos e ainda softwares especiais. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de mouses adaptados. Olha só a criança aqui, né, com atrofia nas mãos. Então, é só ele apertar e ele consegue manusear ali o mouse no computador. Olha que interessante, esse aqui também com acionador. Esse aqui nós temos na sala de recursos multifuncionais, a maioria das salas, elas têm esses acionadores que são acoplados aí ao computador para criança que tem dificuldade de movimentação. Olha, esse daqui também arredondado. Nós temos aqui também, né, teclados adaptados para que a criança ela consiga ter uma maior autonomia. E também as adaptações de atividades de vida diária, que são destinadas à higiene e alimentação. Então, aqui, um engrossador de talher, né, um cortador de bolo adaptado, uma colher também aqui adaptada, e aqui um objeto que promove aí, né, a pessoa que tem a deficiência motora, né, nas mãos, dela abrir, né, abaixar o zíper, e também abotoar aí a camisa ou qualquer acessório que contenha botão. E a acessibilidade e adaptação de ambientes, como rampas e banheiros adaptados e o transporte adaptado. Então, eu trouxe aqui para vocês a representação de controle de ambiente, olha lá. Como que ele funciona? Através de um controle remoto, as pessoas com limitações motoras podem ligar, desligar e ajustar aparelhos eletroeletrônicos, como a luz, o som, televisores, ventiladores, executar a cobertura e fechamento de portas e janelas, receber e fazer chamadas telefônicas, acionar sistemas de segurança, entre outros, localizados em seu quarto, sala, escritório, casas e arredores. Olha que interessante aqui, né, então, através de um controle remoto, né, ele pode controlar aí todo o ambiente. Isso é muito importante, né, isso que a tecnologia nos traz, que facilita, né, a vida da pessoa com deficiência, que faz com que ela tenha aí, né, um maior índice, né, um maior nível de autonomia. E aqui também eu trago um desenho, né, dos elevadores de cadeiras de rodas, né, alguns carros, eles já têm essa adaptação, inclusive transportes públicos também já tem esses elevadores para cadeiras de rodas, de forma que a pessoa com deficiência, ela possa se locomover também, né, em ambientes públicos, possa aí pegar um ônibus e transitar em diversos locais. E aqui eu trouxe um desenho da cadeira de rodas, que é o símbolo da acessibilidade. Eu trouxe também aqui alguns exemplos, né, também de aplicativos da tecnologia assistiva. O primeiro deles é o Telepatix. E o que é esse Telepatix? Para que ele serve? Pessoas com limitações severas de movimento podem se comunicar com as pessoas ao seu redor. Então, para esse aplicativo, o que ele faz? O aplicativo, ele permite que o usuário escreva e vocalize frases com o mínimo de movimentos, e é compatível com um acessório que permite a sua utilização com apenas um piscar de olhos. Então, olha lá, ó, com apenas um piscar de olhos, as pessoas elas podem se comunicar. É um aplicativo gratuito que pode ser baixado no seu celular, para melhorar, né, a comunicação. Outro aplicativo é o guia de rodas, né? Por que é importante o guia de rodas? Através dele, né, as pessoas, elas conseguem consultar locais acessíveis, onde elas possam ir, onde possam se locomover com autonomia, tanto no Brasil como no mundo. Então, baixando o aplicativo, essa busca ela pode ser feita em até 30 segundos, já traz aí os locais onde a pessoa que faz uso da cadeira de roda pode frequentar tranquilamente, onde todos os ambientes, né, tenham um maior nível de acessibilidade possível. Trouxe também aí o clique palmar, né, que consiste numa órtese indicada para pessoas com diminuição da função e preensão manual, incluindo pessoas com tetraplegia, que dependendo do nível de lesão, apresenta fraqueza na musculatura extensora do punho, mão e dedos, dificultando ou impossibilitando o uso de talheres e outros utensílios, assim como a digitação em teclados convencionais de computadores. Tem também aqui o Dragon Assistant, né, que foi lançado aí em 2014, que é um software também gratuito, que permite que o usuário controle várias funções do computador
através do comando de voz, possibilitando, né, o ditado direto, o controle da mídia, de redes sociais e de e-mail, né? Então, olha só, o mais importante, né, é que ele é gratuito, ele pode ser acessado por pessoas, né, que não têm aí tanta condição financeira e pode facilitar a vida de muitas pessoas que têm deficiência física. Então, no contexto educacional, a tecnologia assistiva, como que ela se apresenta, né, dentro da nossa sala de aula? Ela se apresenta como um meio para viabilizar a interação do indivíduo com o processo pedagógico. Consequentemente, o professor, atento e sensível às habilidades de seus alunos, é o responsável pelo planejamento dos conteúdos que pretende desenvolver em sala de aula e torna-se fundamental a seleção e uso dos dispositivos de tecnologia assistiva para proporcionar um melhor desempenho do aluno acometido pela deficiência. Então, ela é muito importante também, a tecnologia assistiva, no contexto de sala de aula, para favorecer, né, a educação dessa criança com deficiência física. E a área da tecnologia assistiva, ela é multidisciplinar por natureza, ou seja, ela é desenvolvida com o envolvimento de vários profissionais, que vão desde engenheiros a terapeutas, professores e familiares. O uso de um dispositivo de tecnologia assistiva representa um encontro entre um indivíduo e um aparelho para a realização de uma determinada tarefa em um determinado lugar. Logo, temos como principais variáveis para a prescrição o desempenho do sujeito, as capacidades do aparelho, as tarefas requeridas e as características físicas e sociais do ambiente. Então, todas as vezes que a gente vai usar uma tecnologia assistiva, a gente precisa observar, né, todos esses itens, ok? Então, aqui eu trago uma imagem aí dos profissionais envolvidos no desenvolvimento da tecnologia assistiva para favorecer aí a educação da criança no contexto da sala de aula. E aí, para auxiliar essas crianças dentro da sala de aula, eu trago aqui alguns exemplos, né? Tesoura adaptada, olha só, ela pode, essa daí que na madeira, né? Apenas com a apreensão, ela vai efetuar o recorte. Tem aí também o aranha-mola, que é colocado para a criança que tem a dificuldade do movimento de pinça. Atividades com a utilização do velcro, onde possa, né, favorecer aí o movimento da criança, que não gere nela tanta fadiga, borracha adaptada, olha lá, um lápis também adaptado, o plano inclinado, que é muito importante para que a criança mantenha a postura adequada no momento da leitura, e todos esses são o quê? Materiais escolares que favorecem o recorte, a escrita e a leitura. Trago também aqui o engrossador de espuma, muito utilizado, né, nos lápis, para criança que está no processo de aquisição, né, da leitura escrita, às vezes, ela não, a apreensão palmar é um pouco dificultosa, então ela precisa, né, desse engrossador para favorecer a escrita, e também para ir aos poucos desenvolvendo o movimento de pinça, para que consiga desenvolver aí uma escrita de qualidade. Também a ponteira de cabeça, para crianças que têm as dificuldades motoras mais graves, onde é acoplado aí na cabeça da criança a ponteira, e ela vai fazendo uso do computador. Também aí alguns exemplos, né, para colocar no lápis, para favorecer o desenvolvimento da escrita. Então, vários modelos, né, de itens que podem ser utilizados para criança com dificuldade motora nas mãos. O que é importante lembrar acerca da tecnologia assistiva? Que ela não salva vidas, nem reduz morbidade. Simplesmente, ela permite a pessoa com deficiência e seus familiares terem uma vida mais satisfatória e com equiparação de oportunidades. Então, muito importante a gente oferecer todos esses recursos dentro da sala de aula, né, para favorecer a educação dessas crianças. Agora eu trago aqui alguns exemplos de recursos pedagógicos, né, para que as crianças também venham se desenvolver cada vez melhor dentro da sala de aula. Então, se a gente alia a tecnologia assistiva aos recursos pedagógicos, então a gente vai ter aí um avanço muito considerável na educação dessas crianças. Então, dentro do contexto legal, né, dentro da lei número 10.098 de 2000, ela deixa claro que todas as escolas, elas devem promover esse ambiente acessível, esse ambiente que tenha esses recursos pedagógicos para atender essa demanda de alunados, adequando os espaços que atendam à diversidade humana e eliminando as barreiras arquitetônicas. Também foi promulgado o decreto número 5.000
296 de 2004, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e da outras providências. A escola tem que proporcionar um ambiente agradável, confortável e prazeroso, onde os alunos tenham condições de aprender, desenvolver-se, superando seus medos e desafios que venham a encontrar no seu dia a dia, ajudando, então, a encontrar meios facilitadores de ensino e aprendizagem e locomoção no ambiente escolar. Então, os recursos pedagógicos, eles são esses meios que facilitarão, né, o ensino e aprendizagem da criança com deficiência dentro do ambiente escolar. Então, aqui, alguns exemplos de que você pode trabalhar dentro da sua sala de aula, e eu recomendo muito a utilização de ímãs e de velcro, né, nas atividades que forem ser desenvolvidas. Atividades ampliadas também podem ter muito resultado para a criança com deficiência física, mesmo que ela não tenha, né, a dificuldade visual, mas o contraste, né, muitas vezes na letra, facilita muito a visualização da criança. Então, aqui eu tenho aí um quebra-cabeças de um menino, né, imantado, onde a criança coloca partes da figura sobre uma placa de metal e vai fazendo os movimentos, né, então, o ímã, ele favorece o deslocamento da peça sem que ela caia, né, no chão e sem que exija da criança, né, muita fadiga na realização. Tem aqui também o dominó adaptado, que também é imantado, que a criança, ela pode estar interagindo aí com os demais colegas dentro da sala de aula, né, que é muito importante que isso aconteça. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o fruto da minha dissertação, que também é um material, né, um recurso pedagógico voltado para a criança com deficiência física, especificamente para aquelas crianças que têm dificuldades motoras nas mãos e atrofias. No caso da minha pesquisa, esse alfabeto ele foi desenvolvido por uma criança que tem artrogripose, tá? Síndrome de artrogripose. Ela tem uma atrofia nas mãos que ela não consegue realizar o movimento de pinça, porém a tensão palmar ela é preservada. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui acerca desse material, que tem múltiplas funções. Então, aqui, ele, né, numa caixa de MDF, o alfabeto, e ele é organizado, perceba aqui que o alfabeto, ele é organizado, ele se chama AMI, Alfabeto Móvel Imantado, e ele tem uma estrutura diferente do alfabeto móvel comum, né? Então, esse alfabeto, ele é organizado, perceba que nós temos aqui vogais e consoantes, justamente para que a criança perceba que o nosso alfabeto, né, ele é formado por vogais e consoantes. Então, quando ele abre a caixa, ele já tem essa visualização. A tampa da caixa é que vai servir de suporte para a realização das atividades. Então, perceba que aqui na tampa também, né, tem grafado aqui o alfabeto organizado. Todas as letras desse alfabeto, elas são imantadas. Então, o que acompanha a caixa? Olha aqui, o alfabeto móvel imantado. Ele acompanha uma prancha, que é metalizada, e um bastão, que contém um metal na ponta. Olha aqui, um exemplo de aplicação desse material. Então, no caso aqui, a professora está trabalhando a sondagem. Então, a criança, né, com a dificuldade motora, ela está fazendo uso do bastão para retirar a letra da tampa e levar até a prancha. Então, o que acontece? Quando ela tira a letra da tampa e coloca na prancha, essa letra não cai, né? E ela não demanda dela tanto esforço, porque ela pega o bastão, né? Ela coloca na letra, a letra gruda no bastão, ela leva até a prancha. E quando ela coloca na prancha, essa letrinha também, ela gruda na prancha devido ao metal que contém nela. E aí, se a criança comete algum erro durante o processo de escrita, ela percebe, né, com a intervenção do professor que cometeu algum erro. Então, o que ela faz? O mesmo processo que ela fez para levar a letra até aqui a prancha, ela faz para retirar, ou simplesmente ela arrasta, né, para o lado e coloca outra letra no lugar. Quando o professor quer trabalhar atividade de pareamento, por exemplo, ele pode colocar a caixa do alfabeto na frente do aluno e pedir para que ele vá pareando com as letras que estão na tampa, né, para ele aprender, no caso aí, a sequência do alfabeto. Então, todos esses materiais, eles são muito importantes, né, no nosso fazer pedagógico. Então, como nós estamos fazendo aí atividades por meio remoto, é muito importante que a gente tenha a parceria de quem? Da família. No meu caso, do meu projeto aqui,
A minha parceira no desenvolvimento dele é a mãe do aluno. Então, se não tivesse essa parceria, certamente eu não conseguiria desenvolver a minha pesquisa. E certamente a gente não iria conseguir acompanhar o avanço dessa criança, né? Então, foi pensado um planejamento para essa criança, uma adaptação de material para ele, pensada não só por mim, mas em conjunto com a professora, em conjunto com a equipe da escola, para que nós pudéssemos atender da melhor forma ele, para que essa criança ela conseguisse desenvolver as mesmas atividades que são desenvolvidas pelos alunos da sala de aula, porém, dentro daquilo que ele consegue, fazendo uso das suas capacidades motoras, né, de forma que o manusear do lápis não gerasse nele tanta fadiga. Só que o objetivo aqui não é somente o desenvolvimento da leitura escrita e que ele deixe de lado, né, a utilização do lápis. Não, pelo contrário. O objetivo é que ele aprenda a ler e escrever e que também, né, com o passar do tempo, ele vá conseguindo manusear um lápis, né, com a utilização de uma aranha-mola ou de um engrossador, porque ele é uma criança que está em processo de desenvolvimento, então nós já tentamos fazer com que ele fizesse uso da aranha-mola, não funcionou, e também o engrossador de lápis também não foi muito eficaz, então ainda nós estamos testando, né, equipamentos para que ele venha escrever com utilização do lápis. Então, para que um trabalho pedagógico ele seja considerado eficaz, torna-se necessário a parceria e a colaboração de todos os profissionais envolvidos nessa prática. Como eu disse, né, importante a parceria com a família e com os profissionais da escola. Assim, podemos dizer que a professora da turma comum, a coordenadora pedagógica, a mediadora, a diretora da escola, as professoras de atividades extra-classe e principalmente a professora especialista deverão estar voltadas às questões de planejamento, adaptações e construções de atividades pedagógicas, planejamentos de estratégias voltadas à interação e comunicação que contemplem as necessidades educacionais especiais dos alunos. Então, é muito importante ter essa parceria, né, no momento do planejamento da atividade para esses alunos, para que a gente atenda a criança da melhor forma possível. E como a gente está falando do trabalho de parceria, eu vou falar aqui brevemente com vocês acerca do trabalho colaborativo, que traz justamente a importância da parceria do professor especialista com o professor de sala comum. E aqui eu deixo duas referências para vocês que desejam conhecer um pouco mais, né? Eu sei que vocês já estudaram um pouquinho sobre a temática, mas quanto mais melhor, né? Então, eu deixo aqui duas referências da professora Vera Lúcia Messias Fialho Capellini e Ana Paula Zerbato, que é ensino colaborativo, e o ensino colaborativo como apoio à inclusão escolar, unindo esforços entre a educação comum e especial da professora Eniceia Mendes, Carla Ariela Rios Viralonga e da Ana Paula Zerbato. Então, esses dois livros, eles são considerados aí, né, a Bíblia do ensino colaborativo. Então, para quem deseja conhecer um pouco mais sobre a temática, eu super indico. Inclusive, eles são referências bibliográficas do meu projeto de pesquisa. Então, o que é esse ensino colaborativo? Vamos relembrar um pouquinho. O ensino colaborativo é um modelo de prestação de serviço no qual um educador comum e educador especializado dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar a um grupo heterogêneo de estudantes, com o objetivo de criar opções para aprender e promover apoio a todos os alunos na sala de aula da turma comum, combinando as habilidades do professor comum e do professor especialista. Mendes, 2005. Então, o ensino colaborativo, ele tem objetivos, né, dessa junção do professor especialista com o professor de sala comum. E quais são esses objetivos? Trabalhar em condições de igualdade entre todos os membros, somando experiências e buscando soluções, planejando e avaliando juntos, né, diálogo, ética e respeito mútuo, busca soluções de curto prazo, de curto e médio prazo, promover boas práticas em sala de aula, capacitar professores e gestores, e principalmente melhorar os serviços oferecidos a esses alunos. Então, é muito importante que a gente traga para o contexto de sala de aula tudo que a gente tem aprendido até aqui, né? O conceito da utilização da tecnologia assistiva, do desenho universal para aprendizagem, da utilização dos recursos pedagógicos para melhorar a nossa prática, de forma que, acoplando todos esses serviços, né, nós possamos oferecer, de fato, ao aluno com deficiência física, né, uma inclusão mais equitativa, né, com oportunidades para que ele se desenvolva plenamente.
E aqui eu trago uma ilustração do que significa esse ensino colaborativo. É sempre bom a gente enfatizar que o trabalho de ensino colaborativo, ele não é uma competição, ou seja, ele é uma junção de saberes, de expertises, onde o único, né, que vai ser beneficiado é o aluno com deficiência, seja ele física ou com qualquer outro tipo de deficiência. Então, como é que funciona o ensino colaborativo? Essa junção, né, de saberes. Olha lá, a professora do ensino comum, elas são mais especialistas em avaliação, instrução e estratégias de ensino, enquanto o professor de educação especial trazem a especialização desses conteúdos para atingir de forma mais eficaz esse aluno, público-alvo da educação especial. E também o ensino colaborativo, ele traz alguns princípios, né, que devem ser respeitados. E quais são os princípios do ensino colaborativo? Ele requer e exige de ambos os profissionais que vão trabalhar juntos o respeito mútuo, ou seja, nenhum sabe mais que o outro, cada um tem um saber diferente e que a junção desses saberes vai proporcionar, né, um processo de ensino e aprendizagem que beneficie o aluno com deficiência. Ele baseia-se na paridade e repousa sobre eles os objetivos mútuos e específicos e envolve compartilhar recursos, né? Essa junção, essa troca de experiências entre os dois profissionais é muito importante, né? Compartilhar esses recursos, o que um conhece, o que o outro conhece, o que pode ser adaptado, o que pode ser melhorado, para beneficiar os alunos público-alvo da educação especial. E ele assume também a responsabilidade compartilhada, ou seja, aquele aluno público-alvo da educação especial, ele não é o aluno da professora A nem da professora B, ele é um aluno da escola, e ele deve ser tratado como um todo, e ele deve ser observado como esse todo, ou seja, a responsabilidade da educação desse aluno, ele deve ser de todos, do professor, do profissional especialista, e também da família. O que então, né, o ensino colaborativo, ele permite, né? Ele permite o desenvolvimento de habilidades interpessoais e sociais, como a comunicação, né, entre os profissionais, a solução de problemas, o respeito às diversidades culturais, a revisão de crenças e conceitos acerca dos alunos público-alvo da educação especial. Esses profissionais trabalhando juntos, eles dividem as dúvidas, as expectativas e as frustrações. Em várias palestras que eu já participei sobre o ensino colaborativo, a professora Eniceia, ela sempre diz que o ensino colaborativo, ele começa ali com uma paquera entre os dois profissionais, depois evolui para um namoro, e depois ela vai evoluindo para um relacionamento mais sério, onde todos eles têm o mesmo olhar sobre aquela criança, e é muito importante, né, respeitar todo esse processo. O engajamento favorece uma inclusão mais equitativa, com a participação de todos, assegura os direitos propostos em leis pela criança junto aos representantes dos poderes públicos e por meio de parcerias com órgãos e com a universidade. E o envolvimento do conhecimento prático e teórico. Então, consegue se juntar, né, ambos os conhecimentos, para que esse aluno seja beneficiado. E quando a gente fala em trabalho de parceria, trabalho conjunto para beneficiar o aluno público-alvo da educação especial, a gente também fala em plano educacional individualizado, que é um documento que vai ser elaborado em conjunto com a família e os profissionais da escola para beneficiar esse aluno. Não se trata aqui de um empobrecimento do currículo, mas sim de elencar as necessidades específicas daquele aluno dentro daquele currículo que está sendo oferecido. Então, o que é o plano educacional individualizado? Ele é um recurso extremamente importante. Só um instante que eu vou conectar meu computador. Está acabando a bateria. Então, né, voltando, estava falando sobre o PEI. Ele é extremamente importante. Conectei, mas não conectou. Ele é um recurso extremamente importante para o processo de desenvolvimento, né, das crianças público-alvo da educação especial. E o que é esse PEI? Né? É um recurso pedagógico centrado nas necessidades do estudante, possibilita a individualização do ensino para estudantes que não conseguem acompanhar o desenvolvimento da turma, sendo norteador do processo de ensino-aprendizagem, possibilitando, através de sua construção e execução, o sucesso das ações docentes. Então, o PEI, através do PEI, eu consigo planejar as minhas ações,
né? E quais são os instrumentos que eu devo usar para fazer com que aquele aluno, ele atinja aquele determinado conteúdo proposto pelo professor. Então, dentro do plano educacional individualizado, o que é que a gente mapeia, né? As habilidades acadêmicas, tais como linguagem oral, escrita e matemática. As habilidades de vida diária, né? Se a criança tem autonomia ou não, atividade de alimentação como lanche, ida ao banheiro, etc. As inteligências do sujeito, que estão relacionadas às habilidades que o aluno apresenta para compreender o conteúdo ministrado. E dentro do plano educacional individualizado, a gente propõe as metas e os objetivos, né? Que são os conhecimentos priorizados para o estudante, dentro de um grupo de objetivo pré-estabelecidos para a série a qual o estudante frequenta, considerando o nível de conhecimento atual que aquele indivíduo possui. E aqui, né, na citação da Pereira, ela traz um exemplo sobre o TEA, né, porque ela é uma especialista, né, no trabalho de crianças com TEA, mas o plano educacional individualizado, ele deve ser utilizado por toda e qualquer deficiência, né, para promover aí a apropriação dos conteúdos e conceitos básicos que são condizentes com a faixa etária do aluno. Também, dentro do plano educacional individualizado, a gente propõe, né, novas metodologias e recursos que devem ser utilizados para atender essa demanda, né, de conteúdos que o aluno precisa se apropriar. Então, trata-se de um conjunto de dispositivos, tais como recursos naturais, pedagógicos, tecnológicos e culturais, que favorecem a aprendizagem do aluno. Contempla ainda estratégias de ensino que respeitem as suas especificidades. Então, né, a gente tem que buscar estratégias, né, que respeitem as especificidades do aluno, que ele consiga estar realizando no seu tempo, dentro das suas condições. E, por fim, nós temos a avaliação, né, desse plano, que é o registro de situações significativas que o professor considerar durante a realização das atividades acadêmicas e funcionais propostas. Então, a avaliação, ela ocorre, né, durante todo o processo de desenvolvimento do plano educacional individualizado. Então, a gente vai, né, com a aplicação dele, observando, né, o que foi atingido, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser expandido, ou aquilo que precisa ser readequado. Então, ele deve ser reavaliado também constantemente. Então, foi feito o plano, após aplicado, né, a gente volta fazendo uma reavaliação, né, e ali a gente vai modificando ele conforme o aluno, ele vai avançando. E para finalizar aqui, eu deixo essa frase para vocês, né, que os alunos, eles são como as aves, e como aves, as pessoas, elas são diferentes em seus voos, porém, iguais no seu direito de voar. Então, toda criança, ela tem direito, né, de receber um aprendizado, né, de forma equitativa. Então, nós, enquanto professores, nós não devemos tirar o foco da deficiência e colocar o foco na pessoa, porque antes da deficiência, né, ali tem uma pessoa que necessita de ter um olhar diferente, uma pessoa que necessita de suportes, e se ela for ajudada, ela consegue sim se desenvolver, ela consegue sim ter autonomia, e ela consegue muitas vezes se realizar pessoal e profissionalmente. Então, a partir de tudo que nós observamos, né, desde o início, a trajetória, né, de como ocorreu o processo de inclusão dessas pessoas com deficiência no contexto da sociedade, no contexto da educação, eu trago aqui algumas charges para que a gente reflita, né, se mudou, né, de tudo que a gente viu até agora, o que foi que mudou? Né, como é vista a pessoa com deficiência na sociedade atual? É óbvio que nós colhemos muitos frutos dessas lutas, mas há muito ainda para se mudar, há muita coisa que ainda precisa ser melhorada, né? Então, a inclusão, ela vem caminhando, e o objetivo é que as pessoas compreendam a sua importância, né? Que ela olhe para o sujeito com deficiência de tal maneira que veja nele uma pessoa que é passível de aprendizagem, uma pessoa que, se for oferecido o suporte necessário, ela consegue sim se desenvolver, ela consegue sim ter um convívio autônomo em sociedade. Então, a primeira charge, olha lá, a pessoa se dirige à cadeirante e diz: o nome dela, tem quantos anos?
ela consegue, ou seja, ela olha para a cadeirante e pelo fato dela ser uma pessoa com deficiência física, automaticamente ela já subentende que também é uma deficiente intelectual incapaz de responder uma simples pergunta, né? Então, é um equívoco pensar dessa maneira. E olha só o que o rapaz diz, né? Pergunta para ela, ou seja, ela é capaz de responder. Na segunda charge, um professor de costa onde ele diz, a prova é amanhã, veja bem, ouça, olhe. Então, olha só, nós temos aí um deficiente auditivo, uma pessoa, né, com cegueira. Então, né, que tipo de acessibilidade nós, enquanto professores, estamos oferecendo para os nossos alunos? Será que a gente tem pensado, né, quando a gente vai fazer um planejamento para a nossa turma, para a nossa sala, será que a gente tem pensado como um todo? Né, será que a gente tem pensado que aquela determinada atividade, ela vai atingir a todas as pessoas? Então, para que a gente abra a nossa mente e que a gente reveja as nossas práticas, para que a gente consiga pensar, né, em atividades, em recursos que possam atingir a todos, em que todos possam ter acesso a esse aprendizado. Aqui, uma outra charge, onde tem uma moça cadeirante, né, que ela tem os membros amputados, e ela faz uso aí de uma ponteira. Olha como todos, né, ficam diante dela. Nossa, que incrível, parece um milagre. É inacreditável o que eu estou vendo. Pensei que ela não seria capaz para tal tarefa. E aí ela responde: um dia eles vão se acostumar que nós não somos ETs. Então perceba que se for oferecido o suporte necessário para a pessoa com deficiência, ela pode se comunicar, ela pode trabalhar e ela pode se desenvolver. A única coisa que ela precisa é que ela seja olhada como pessoa. E aqui mais um exemplo, olha lá. Uma cadeirante vai até uma loja, né, e a atendente vem até ela e diz: oi, bonitinha, já encontrou uma roupinha que você goste? Essa blusa é tão fofa. E aí ela, né, pensa: que saco, não sou criança, por que ela tá falando assim? Porque ela está na cadeira de rodas que ela vai ser tratada como uma criança, porque a aparência dela já é de uma pessoa adulta. Então, ela tem que ser tratada como uma adulta. Toda criança tem que ser tratada de acordo com a sua faixa etária. Aliás, desculpa, toda pessoa deve ser tratada de acordo com a sua faixa etária. Olha lá, falar com voz mais fina, usar diminutivos e frases simples só porque a pessoa tem alguma deficiência, deixa entender que você acha que ela tem a autonomia e o discernimento de uma criança. Nem as crianças gostam de ser infantilizadas dessa maneira. Então, não infantilize a pessoa só porque ela faz uso de uma cadeira de rodas. E por fim, né, a partir dessa charge aí que nós refletimos um pouco, que nós observamos, né, o que é necessário que mude a partir dessas imagens que a gente viu? O que é necessário mudar para que, de fato, essas pessoas, elas recebam, né, essa educação, recebam esse olhar, né, como pessoa? O que nós podemos fazer para que, de fato, nós cheguemos a essa inclusão, de fato, equitativa que a gente busca, né, onde o foco não é na deficiência, né, é na pessoa. Então, olha só, foco na pessoa, nas suas potencialidades, quero enfatizar aqui, e nas suas habilidades, né, porque todo ser humano é capaz de aprender. Então, diante de tudo que nós vimos dessa charge, é necessário mudar a compreensão, né, de que todo ser humano é capaz de aprender algo, ou seja, deve mudar a concepção de que ele não pode aprender por conta de uma deficiência. Como eu repito e bato na tecla, se oferecermos os suportes necessários, ele vai aprender e ele vai se desenvolver. Segundo, é necessário ter empatia. 3, tirar o foco da deficiência e centralizar na pessoa. Por isso, houve a mudança da terminologia de portador de deficiência para pessoa com deficiência. 4, oferecer os suportes necessários para o convívio na escola e na sociedade. 5, fazer as adaptações necessárias para proporcionar à pessoa uma maior autonomia, sempre que possível. E 6, estabelecer e alavancar o trabalho de parceria. Então, o trabalho de parceria, ele não é só feito com o professor de sala comum e o professor, né, de educação especial. Ele também pode ser desenvolvido com fisioterapeuta, né, com um terapeuta ocupacional, dentre outros profissionais, onde o único objetivo deve ser o desenvolvimento da criança. E aqui eu finalizo com essa frase, né, que falou muito comigo, e eu espero que fale com vocês também. Nada é mais deficiente
que o preconceito, e nada é mais eficiente que o amor. Então, se a gente tiver amor naquilo que a gente faz, com certeza nós vamos fazer com carinho, nós vamos fazer respeitando o nosso próximo, e nós vamos fazer com que ele também se sinta querido e se sinta parte, né, do ambiente em que ele está convivendo, seja ele social ou seja ele escolar. Deixo aqui as referências para quem desejar pesquisar mais sobre a temática e trago aqui algumas questões de estudo, onde vocês deverão responder e encaminhar, né, conforme foi orientado. Eu vou ler apenas a comanda e depois eu já finalizo. Número 1. Sobre o plano educacional individualizado, P é correto afirmar. Então, você vai escolher uma alternativa, né, e marcar um X na resposta correta. Número 2. Sobre o conceito de deficiência física, assinale a alternativa correta. Então, leia também as alternativas e marque a alternativa correta sobre o conceito de deficiência física. Número 3. De acordo com o decreto número 3.298 de 99, é incorreto afirmar que é considerada a pessoa com deficiência física aquela que apresenta. Então, escolha uma alternativa e marque. Na número 4, vocês irão escolher uma palavra que melhor complete a frase. Olha lá, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, considera-se, e aí você escolhe uma palavra que preencha melhor aí a frase. Então, finalizamos aqui. Vou parar o compartilhamento. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.